Qual é a graça que Deus só dá para quem pede? Quais são as graças, os favores que a gente consegue sem a oração? E quais aqueles que nós só conseguimos quando nós rezamos? É o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham e bem-vindos também os que estão chegando agora. Nossas conversas de segunda a sexta têm como objetivo nós conhecermos melhor as verdades eternas, o céu, o purgatório, aprender sempre mais como os anjos podem nos ajudar na luta contra os inimigos de nossa salvação. Este apostolado vai crescendo. Em menos de 2 anos, estamos praticamente chegando a 200 mil inscritos, sem contar todo o trabalho feito continuamente nas cidades do Brasil todo, né, por nossos voluntários, que com frequência eles vão e percorrem várias cidades do Brasil fazendo a divulgação do Santo Rosário, das verdades eternas, luta contra a legalização do aborto, entre outros. E isso acontece graças aos membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, a quem eu agradeço mais uma vez de todo o coração. Quem ainda não conhece o nosso grupo pode conhecer no link que está na descrição e saber todos os benefícios para quem é membro. Bom, hoje nós vamos falar dessa verdade importantíssima e inegável. Ninguém consegue, pode ser o Hércules que for, pode ser o super-homem que achar que é, ninguém consegue, por suas próprias forças, cumprir todos os mandamentos da lei de Deus durante muito tempo. E, portanto, ninguém se salva, isto é, ninguém vai para o céu por suas meras forças. Isso é uma verdade de fé, é um dogma de fé, né? Pode ser que alguém cumpra um ou outro mandamento até por comodismo, né? Por exemplo, um exemplo extremo. Tem gente que é de natureza tão pacata que matar nem constitui uma tentação, nem constitui um atrativo. Graças a Deus, muita gente é assim. Então, cumpre durante muito tempo esse mandamento de não matar. Às vezes até a vida inteira, mas cumprir todos os mandamentos duravelmente, ninguém consegue sem a graça de Deus. Por causa do pecado original, nós temos dentro de nós uma tendência a fazer o que não devemos. Em muitas circunstâncias da vida, se não for de um jeito, será de outro. E isso a gente vê desde criança. Se os pais deixam a criança se desenvolver espontaneamente, sem de vez em quando corrigir, lá na frente a gente já sabe quais são as consequências, né? Mas então, como fazer, né, se tem tanta tentação, tanta ocasião de fazer o erro? Deus então nos deixou à deriva? É claro que não. Nós precisamos de seu auxílio e de sua força. A esse auxílio, a essa força, nós damos o nome de graça. Mais especificamente, graça atual, né, para quem prefere os termos precisos. Isto é um favor do céu que nos dá aquela força que naturalmente não teríamos para praticar todos os mandamentos e duravelmente. Acontece que aqui vem um problema. Essa graça, Deus dá essa força sempre, 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 sem nós rezarmos? Santo Afonso, no seu livro sobre a oração, ele explica o seguinte: verdade é que há certas graças primeiras que são a base e o começo de todas as outras graças e que são concedidas sem a nossa cooperação, como, por exemplo, o chamado à fé, o chamado à penitência. No dizer de Santo Agostinho, Deus concede essas graças mesmo a quem não pede. Não sei se está claro esse ponto. Essas graças iniciais para começar a praticar a virtude ou para fazer penitência e retornar ao bom caminho, Deus concede mesmo a quem não pede. Essas graças iniciais. Agora, entretanto, quanto às outras graças, especialmente em relação à graça da perseverança, tem por certo Santo Agostinho que não são concedidas a não ser aos que pedem. Então ele diz assim, Deus dá algumas graças, como o começo da fé, mesmo aos que não pedem. Outras graças, como a da perseverança, Deus reservou para os que pedem. Eu vejo isso, né, em muitos convertidos com que eu tenho tido contato, dado catecismo, etc. Ou gente que volta à igreja, mas que depois de 1, 2 anos esfriam de novo. Eles sentem aquele chamado a voltar à prática da virtude, aquilo dá uma alegria enorme, mas depois de um tempo as pessoas se acomodam achando que aquele prazer sensível, aquela alegria transbordante de ser bom, vai ser sempre assim, né?
Claro que sempre vai ter alegria, mas aquela alegria transbordante nem sempre é naquela intensidade. Então a pessoa acha que aquilo vai continuar sempre assim, a pessoa não reza e começa a achar que ela é boa sozinha, por sua própria força. Já vi muito isso. Então ela não reza e logo, logo cai. E aí fica mais difícil voltar. Então, uma das graças iniciais que Deus concede a todo mundo é a graça de pedir. Então, uma das graças iniciais é a graça, a força para pedir, a força para rezar. Essa graça Deus não nega a ninguém. Mas depois, as demais graças, sobretudo a graça da perseverança no bem, Deus só dá a quem pede. E é por esta razão que Santo Afonso diz que a oração ela é absolutamente necessária, veja, absolutamente necessária para chegarmos ao céu. E a famosa frase dele, quem reza se salva, quem não reza se condena. Não tem por onde escapar. Pode ser o maior dos santos, se não continuar rezando, vai cair. Isso parece terrível, né? Mas de outro lado, quem reza do jeito certo pode ter certeza de obter todas as graças para ir para o céu. Ah, mas e as crianças pequenas, como fica? Santo Afonso explica assim. É por isso que os teólogos como São Basílio, São João Crisóstomo, Clemente de Alexandria e outros, como o próprio Santo Agostinho, ensinam que a oração para os adultos é necessária. Não somente por ser um mandamento de Deus, mas também por ser um meio necessário para a salvação. As crianças, né, que não têm o pleno uso da razão, que normalmente se dá ali por volta dos 7 anos, é claro que isso é diferente, porque elas não têm ainda a possibilidade de escolher o erro com pleno uso da inteligência. Portanto, elas não podem pecar propriamente. Né? Se elas estiverem batizadas e antes do uso da razão vierem a falecer, elas vão direto para o céu. Mas assim que começam a ter o pleno uso da razão, já recebem as graças para perceber que precisam de ajuda, precisam pedir, mesmo que seja uma oração muito rudimentar, né? É claro que elas vão rezar com muito mais facilidade se tiverem um bom exemplo da família. Mas por que Deus exige a oração? É que se ele desse tudo sem a gente pedir, né, se nós conseguíssemos tudo sem oração, não teríamos nenhum merecimento. E de nada, né, valeria esse período de prova que é a nossa vida terrena. Para vencer é preciso combater. Santo Afonso continua citando Santo Tomás. Ele diz assim, depois do batismo, a oração contínua é necessária ao homem para poder entrar no céu. Embora sejam perdoados os pecados pelo batismo, sempre ainda ficam os estímulos ao pecado, né, que nos combatem interiormente. Se a gente quer ser bom, mas esses estímulos para o pecado nos combatem interiormente. O mundo e os demônios que nos combatem externamente. Então nós temos inimigo interno e externo. E a razão que o São Tomás ele dá, e que nos deve convencer da necessidade da oração, é a seguinte: para nos salvar, devemos combater e vencer. Aquele que combate nos jogos públicos não será coroado se não combater legitimamente, diz segunda carta de São Paulo a Timóteo. Sem o auxílio de Deus, nós não poderemos resistir a tantos e tais inimigos. Ora, esse auxílio divino só se consegue pela oração. Logo, sem oração, não há salvação. É claro que essa oração inclui a oração e a união com o nosso anjo da guarda. Pensamos, portanto, a ele que nunca permita que nós vamos dormir sem ter feito nossas orações diárias, em especial o Santo Terço. Fica aqui, durante a semana conversaremos mais sobre isso. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.